Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Oswaldo, você está no Escola Online. Hoje vamos falar sobre ditadura militar, os anos de chumbo. E vamos começar aqui então com o governo de Jango, que vai de 61 a 1964. João Goulart, mais famoso como Jango. E Jango vai sofrer grandes perseguições, duras perseguições pela oposição, logicamente, e depois pela junta militar. Principalmente porque Jango pensava em fazer o quê? As reformas de base. Essas reformas de base iam agraciar os trabalhadores do campo, as ligas camponesas, como por exemplo a reforma agrária, também a reforma fiscal, eleitoral, entre outras. Então, estas reformas de bases propostas pelo governo de João Goulart, né, que foi herdeiro ali do governo de Jânio Quadros, que acabou renunciando. Então, o Jango vai sofrer aqui então com as reformas de base que ele pretendia, né, logicamente, fazer em seu governo. Então, a reforma agrária, fiscal, eleitoral, entre outras, não agradou em nada, né, a elite, nem tampouco os militares. Então, essas reformas foi adiada. Então, o governo de Jango passou a se aproximar das esquerdas, justamente para que tivesse o apoio para que então pudesse levar adiante as suas reformas, como pretendia, principalmente a reforma agrária. Esta reforma agrária, né, é que chamou mais a atenção e que despertou o sentido dos militares e também da elite não gostar nada da ideia de Jango em querer compartilhar ou passar as terras que não produziam nada para aqueles que queriam trabalhar, a Liga Camponesa, por exemplo. Então você tem aqui o Jango, né, se aproximando das esquerdas para tentar alavancar a sua reforma de base, principalmente aqui a reforma agrária. A fiscal e eleitoral, estas eram importantes, lógico, mas porém a reforma agrária, essa que não agradou em nada aos militares e nem tampouco à elite dominante do nosso país, já na década de 60. Então, a reação dos grupos conservadores, né? Então, como toda democracia, você vai ter então grupos conservadores que querem manter ali os seus direitos, né? O seu status quo. E aqui vai surgir então a marcha da família com Deus pela propriedade em São Paulo, a famosa TFP, né, que vai para a rua levando ali os seus adeptos como reação às ideias de Jango em querer fazer as mudanças, as reformas de base, para assim poder fazer com que a classe trabalhadora tivesse o mínimo de dignidade, o mínimo de qualidade no sentido de viver bem e melhor. Então, os grupos conservadores agilizaram de imediato manifestações contra as reformas pensadas e imaginadas por Jango ou João Goulart. Então, aqui vai surgir essa marcha para Deus pela propriedade no estado de São Paulo. Então, levando adiante essas ideias de Jango em querer fazer as suas reformas de base, você vai ter aqui logo abaixo o golpe de 64, no dia 31 de março de 1964. Por quê? A ideia era a ameaça comunista de o Brasil se tornar um país comunista. E nesse caso que você teve, né, o apoio da imprensa local, lógico, a imprensa brasileira, do empresariado, da classe média e do governo americano via CIA para derrubar o governo de Jango. Então, Jango veio aqui sofrer essas perseguições também, principalmente pelo apoio da imprensa que foi dada ao empresariado, que também surtiu grande efeito, à classe média, que se acha rica, e, logicamente, do governo americano, que não queria ter aqui no sul, na parte sul da América, nenhum tipo de governo comunista. E Jango estava na lista da CIA. Não é à toa que Jango vai cair em 31 de março de 1964. Dando um pulo então ao governo de Castelo Branco de 64 a 67, vamos aqui então aos atos institucionais. Primeiro, o número 1 de 1964 cassou mandatos e perseguiu opositores, ou seja, aqueles deputados, vereadores, senadores que não rezavam na cartilha do governo militar de Castelo Branco, estes perdiam o direito de exercer o mandato que foi, né, conquistado nas urnas. E aí, então a perseguição aos opositores do governo militar começou então
a caça às bruxas começou com o ato número 1 de 64. Não satisfeito, o governo militar então já estabeleceu o ato institucional número 2 no ano de 1965, onde estabelece eleições indiretas e também o bipartidarismo. O que significa as eleições indiretas, professor? Bom, significava que o governo militar colocava o seu candidato e o Congresso, né, cada deputado tinha que ir até a frente ao microfone e dizer se votava ou não no candidato que o governo apresentava. Então era uma forma indireta de eleger o chamado governador ou prefeito biônico, que era proposto pelos militares. Então a eleição indireta não permitia, logicamente, a participação do eleitor. Este direito o eleitor perdeu aqui com o ato número 2 de 1965. Ficava a critério apenas dos deputados ali que iam escolher, né, o governador, enfim, entre outros cargos do executivo, prefeito, por exemplo, e governador. Então, era indireta. E aqui só tinha dois partidos, o bipartidarismo, a Arena, situação que pertencia ao governo, era a base de apoio do governo, a Arena, que significa Aliança Renovadora Nacional, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e depois todo mundo ficou conhecido como sendo PMDB, e agora mais recentemente voltou a ser MDB. Então, bipartidarismo, apenas dois partidos, situação Arena e MDB, oposição. Vamos dar um pulinho então agora ao ato institucional número 3 e o número 4 do ano de 1966, onde vai fixar eleições indiretas para governadores e prefeitos. Fechou o Congresso, sim, Congresso fechado. O caso agora ficava na mão do presidente, não tinha mais os congressistas, os deputados, os senadores para votar as leis. Tudo que o governo fizesse e dissesse estava bom, feito e acabado. E assim foi durante muito tempo. Então fixa as eleições indiretas para governadores e prefeitos, né? Aquilo que eu havia falado anteriormente, quem vai escolher seriam os deputados, escolhendo ali o candidato do governo. Então você tem aqui essas eleições indiretas e o povo ficou sem votar durante 21 anos, como todo mundo sabe. Mais para frente vamos entender um pouquinho mais, quando somente em 1989 é que vai ter eleições livres para presidente da República. Então, as eleições indiretas, governadores e prefeitos, ele fecha o Congresso. Plano de ação econômica. O governo vai cortar gastos públicos, ou seja, investimento em setores primordiais como universidades, hospitais, construções de casa, por exemplo, né, o BNH, que foi criado no período dos ditadores militares que passaram pelo Brasil. Então você tem aqui que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Habitacional, o famoso BNH, corte, né, dos gastos públicos, investimentos em saúde, educação, segurança e aumento de impostos. Aumento de impostos aqui, meu aluno, que fique claro, é apenas para os trabalhadores, para a classe dominante, não, como sempre foi. Hoje você paga uma alíquota de 26% ou 27%. Se você ganha R$1.000 ou se você ganha 30, 200, 300 mil, é o mesmo alíquota, né, de imposto, algo desigual. E aqui era o governo de Castelo Branco, que foi de 1964 a 1967, onde foi implantado aqui o ato número 1, o número 2, o número 3 e 4. Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, que foi de 64 a 1967. Vamos dar um pulinho aqui agora nesse ano de 1967 a 69, do governo de Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva. Então começa aqui a repressão dos movimentos, do movimento estudantil, no caso, que é a União Nacional dos Estudantes. A Frente Ampla é criada por partidos da oposição, ou seja, aqueles partidos que foram excluídos aqui no ato número 2, só tinha a MDB e a Arena, e aqui você tem o PSD, PTB e UDN, de Carlos Lacerda. Então, esses partidos fizeram uma frente ampla para poder fazer oposição ao governo militar de Costa e Silva. Então, a perseguição aos estudantes, né, morte de estudante, por exemplo, que não aceitavam, em hipótese alguma, o governo
Costa e Silva, do governo militar de um modo geral, e aqui você tem aqui a perseguição aos estudantes. Como eu falei, os excluídos, partidos PSD, PTB e UDN, e a redemocratização ela é declarada ilegal pelo governo militar. Então, nada de pedir a volta da democracia, de querer você escolher o governador, o prefeito, o vereador, nada disso iria acontecer, porque foi declarada ilegal pelo governo militar de Costa e Silva. Então, ao falar em redemocratização no Brasil, não. Somente na década de 70, no final, que vamos ouvir falar de redemocratização. Neste período aqui ainda, a redemocratização deixa de existir, porque era ilegal. Agora vem aquele ato que todo mundo agora atualmente pede, que é a volta do ato institucional número 5, mas muitos pedem e não sabem o que estão falando. Então vamos conhecer um pouquinho para você saber aí do outro lado, você que está acompanhando a aula, conhecer um pouco do ato institucional número 5 de 1968, que vai surgir no governo de Costa e Silva, que vai de 67 a 69. Qual era a ideia do ato número 5? Primeiro, de caráter ditatorial, ele estabelecia a prisão de opositores sem abertura de processo, ou seja, se eu não gostei de você, eu te prendo e pronto. Não teve nenhum processo. Acusações? Poderia ser qualquer uma. Lembre-se, não tem processo, então você está preso sem julgamento algum. Então, aconteceu e muitas prisões nesse período, ou seja, os opositores tiveram que ficar calados. E aqueles que não ficavam calados, que faziam frente, pagou com a vida. E até os dias de hoje, muitos deputados nunca foram encontrados seus corpos. E aqui então o governo passava a controlar os meios de comunicação e dava-se fim ao habeas corpus crime político, ou seja, aquele que cometeu qualquer tipo de crime político não teria direito ao habeas corpus crime político. O governo de Costa e Silva. Então, este governo foi um governo bem diferente dos demais, no sentido de tirar aqui a liberdade de expressão. Por que retirar a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, de comunicação, né? A censura, ou seja, livros, revistas, música, filme, tudo passava pelo crivo da censura. Né? Tudo tinha que ser observado, lido, ouvir a música, ver um pedaço do filme, qual palavra que estava ali que poderia, de repente, demonstrar qualquer tipo de conotação contra o governo militar. Então, era barrado, era censurado, era cortado, era proibido. Então, o governo passava a controlar os meios de comunicação e então foi implantado a censura no Brasil. Um período terrível, tirar a liberdade do sujeito, do indivíduo poder expressar a sua insatisfação. E tem muita gente que pede a volta, né, do ato número 5, né, que essas pessoas repensem sobre este ato, que é retirar a liberdade de você poder se expressar. Costa e Silva foi de 1967 a 1969. Então, ato institucional número 5, nunca mais neste país. Então, vamos agora para o governo Médici, Emílio Garrastazu Azul Médici, que vai de 69 a 74. Começando aqui em cima, então, com os anos de chumbo, fim das liberdades, repressão e censura. Começa, então, o governo de Médici dá uma abertura, né? Ele vai começar a iniciar ali um processo de redemocratização, de uma abertura que vai culminar com o governo mais para frente de João Figueiredo. Aqui você tem os anos de chumbo, fim das liberdades, repressão e censura. Lembre-se, talvez você não lembre, mas todo filme, novela, programa que era exibido na TV, aparecia uma tarde dizendo: este programa foi liberado pela censura federal para este horário. E aí, atenção, senhores pais, este filme é livre para menores ou maiores de 14 anos. Anos de chumbo, então, fim das liberdades, repressão e censura. DOI-CODE, órgão que cuidava da repressão aos opositores do regime militar, torturas e mortes. O que significava o DOI-CODE? O DOI-CODE significava o Destacamento de Operações e Informação e Centro de Operações de Defesa Interna. Foi um órgão que foi subordinado, né, ao Exército de Inteligência e Repressão do governo brasileiro durante o regime militar.
né, e foi inaugurado com um golpe militar que aconteceu no dia 31 de março de 1964. Então, o DOI-CODE fez muitas perversidades com muita gente, com políticos, músicos, escritores, intelectuais. Então, foi um período negro na história deste país. Já dizia a música cantada pela Elis Regina, o bêbado e a equilibrista, né, com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Então aqui você tem um milagre econômico, né? A famosa frase que o bolo cresce, vamos esperar o bolo crescer para que depois possamos dividir, né? Mas o bolo cresceu e não foi dividido, não foi investido no social para a classe trabalhadora. O PIB cresce, ao mesmo tempo que ele vai crescer, vai cair, lógico, na sequência, devido à crise econômica que o Brasil vai sofrer. Crise do petróleo, outro momento importante na vida mundial. O que significou a crise do petróleo? A crise do petróleo teve início em outubro de 1973, quando membros da OPEP, né, a Organização de Países Árabes Exportadores de Petróleo, né, proclamaram um embargo aos países que eram vistos como apoiadores de Israel durante, né, a guerra do Yom Kippur, né? Então aqui essa crise do petróleo ela vai afetar, né, várias nações ou o mundo como um todo. Ufanismo, 1970, Brasil tricampeão no México, né? Aquela música Todos Juntos para Frente Brasil, salve a seleção. Então aqui este ufanismo vai vir com essa frase do Médici, Brasil, ame-o ou deixe-o, dita por Ernesto Garrastazu Médici. Então você tem aqui esse resumo do que foi a ditadura militar em uma primeira parte da nossa aula. Tá? Espero que você tenha gostado. Escola Online, Professor Oswaldo, uma aula por dia. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe os comentários e vai ajudar muito o canal a melhorar as aulas e também a crescer. Desde já eu agradeço, espero ter contribuído um pouco com o seu conhecimento. É isso. Ditadura militar, ditadura nunca mais. Tchau, pessoal. Fico por aqui e tudo de bom.